Querido diácono, querida comunidade de fé, acólitos, ministros, Ministério de Música, enfim, leitores, nós estamos a refletir uma das queixas da humanidade, atribuir a Deus uma culpa que é somente da humanidade. A primeira leitura nós escutamos o profeta Ezequiel apresentando uma queixa. A conduta do Senhor não é correta. Por que eles reclamaram assim? É porque Israel estava na Babilônia como escravo e achava que Deus poderia ter feito alguma coisa para evitar, a escravidão desse povo na Babilônia. E Deus não fez absolutamente nada. O grande dilema, querida comunidade de fé, é que Deus fez sim. Ele mandou profetas, como Jeremias, para alertar o povo. O problema é que o povo não quis escutar o profeta. Pelo contrário, se revoltou contra o profeta, de modo que bateram no profeta, jogaram o profeta dentro do buraco. O profeta veio alertar ao povo de que a Babilônia estava prestes a invadir Israel e dominar. Mas eles não deram credibilidade, continuaram a viver nos seus caprichos, na vida mesquinha de cada dia. O problema é que eles agora estão lá na Babilônia como escravos, e agora começam a brigar com Deus, reclamando a Deus porque Deus poderia ter feito alguma coisa e não fez nada. E aí diz que a conduta do Senhor que não é correta. Querida comunidade, ainda hoje, infelizmente acontece. A gente toma decisões erradas e depois atribui-se a Deus uma culpa que não é dele. Precisamos ter a humildade de reconhecer que pisamos na bola. Precisamos reconhecer que de fato pecamos. Precisamos ter a humildade de reconhecer que nós somos os culpados dos erros que acontecem na vida. Por exemplo, por que Deus permite tanta doença? Como é que Deus permite uma pessoa contrair uma doença cancerosa? Pois é, queridos, é muito fácil encontrar um bode expiatório para os nossos dilemas. A gente toma as decisões erradas e depois a culpa é de Deus. Quer ver uma coisa muito prática? Preste atenção no que o padre vai dizer, numa coisa muito prática. E aqui não é menosprezando ninguém, mas, por exemplo, uma jovem que namora com um malandro e depois resolve morar com ele. Um rapaz que tem uma aqui, outra ali, outra acolá, e ela sabe disso e mesmo assim mete a cara. O que ela quer da vida? Ou um rapaz que se encanta com a menina que é uma piriguetezinha. O que ele espera dela? As nossas escolhas muitas vezes são erradas e depois a gente atribui a Deus coisas que não tem nada a ver com a história. Por exemplo, a gente mergulha no mundo das drogas e depois a gente não quer passar por alguma penalidade. Não. As suas escolhas, elas têm consequências ou boas ou ruins, Diz Paulo na carta aos Gálatas 6:7 que aquilo que nós plantamos é o que colheremos. Então a gente fica assim, plantando espinho e querendo colher rosas. Não, deixa isso para Santa Teresinha.
Querida comunidade de fé, então, Deus não tem culpa das nossas escolhas. Não é a conduta do Senhor que é incorreta. As nossas condutas é que não são coerentes. Só isso. Então aqui fica bem claro a primeira leitura. É uma resposta ao povo judeu, ao povo hebreu, que está cativo na Babilônia. Eles estão lá porque escolheram outros caminhos. Inclusive, esse mesmo profeta faz até uma correção. Tinha um adágio que dizia assim: os pais pecaram e os filhos tiveram que pagar a pena dos pais, né? Os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos embotaram. É nesse mesmo capítulo 18, versículo 2. Mas o profeta responde lá no versículo 20 do mesmo capítulo: aqueles que comeram uvas azedas, estes próprios é que embotaram os dentes. Ou seja, a culpa não é dos seus antepassados, a culpa é sua, pela sua própria escolha. Então fica aqui a mensagem da primeira leitura. Deus não precisa das nossas opiniões. Deus não poderia fazer assim ou assado, né? Deus não poderia fazer. O capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo fica bestificado com a sabedoria divina. Ó sabedoria da riqueza, da profundidade, quem aprendeu a te julgar? Ninguém, porque Deus é a sabedoria por essência. Infelizmente, o ser humano que é limitado quer dizer a Deus como é que ele deve se comportar. Coitado. Aqui falta essa beleza do salmista de hoje: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Eis a atitude de um cristão, é pedir a Deus que mostre o seu caminho e nos ensine a conhecer a sua estrada. Eis aí a atitude de um cristão, e nunca dizer a Deus o que é que ele tem que fazer. E o evangelho de hoje, querida comunidade de fé, está sintonizado com a primeira leitura. Depende muito das nossas escolhas. Jesus está no dia de hoje não falando à multidão, nem tampouco falando aos discípulos. Ele está falando aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Por isso que se compreende essa parábola que ele apresenta. Diz a parábola: que vos parece? Um pai tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro filho: vai trabalhar hoje na vinha. Ele disse: eu vou. Mas depois mudou de opinião e não foi. O segundo, falou que não ia, mas foi. E aí se pergunta, na opinião de vocês, quem de fato cumpriu a ordem do pai? Quem são esses 2 filhos? O primeiro filho, um dos filhos é o povo de Israel. Diz o capítulo 4, versículo 22 do livro do Êxodo, que Israel é o filho primogênito do Senhor. O problema é que esse filho é um filho de cabeça dura. Inclusive, Oséias 11:1 diz que do Egito chamei meu filho. Quem é o filho? Israel. Chamou Israel para quê? Para a liberdade, para a felicidade. O grande problema é que Israel, nosso Senhor falou: o caminho é por aqui, meu filho. Ele falou: eu vou, mas depois não foi. O segundo filho, e aqui vocês já ouviram no texto,
são os pagãos, são os publicanos, são as prostitutas. E alguém poderia agora objetar e dizer: então vamos ser prostitutas, vamos ter uma vida devassa, porque são esses que vão entrar no céu. Engana-se, porque o Evangelho é muito claro. Quando Jesus estava falando para os sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: João veio, vocês rejeitaram, porém os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Então aqui, querida comunidade de fé, não é dizer agora, então se são as prostitutas que vão nos preceder na glória, são os publicanos, os pagãos que vão entrar nos céus. Aqueles que se converteram, os que não se converteram não vão entrar. Quando Jesus coloca essa categoria de gente que vai entrar no céu, é porque essa categoria de gente foi quem aderiu melhor aos ensinamentos de Jesus. Inclusive, quem escreveu esse texto? Mateus. Quem foi Mateus? Um publicano. O capítulo 9, versículo 9 do Evangelho de Mateus diz que ele era um cobrador de impostos. Ele tem autoridade para lembrar da fala de Jesus e colocar nesse texto, porque ele se converteu de verdade. Estes não são os eleitos do Senhor, mas esses aderiram quando disseram: não queremos, porém mudaram de opinião e foram. Querida comunidade de fé, ainda hoje não é diferente. Todos os batizados um dia foram chamados para trabalharem na vinha do Senhor. O grande dilema é que às vezes a gente diz: eu quero, mas só batizar. Nós estamos com um problema muito sério nas nossas paróquias. É muita gente querendo batizar seus filhos, mas compromisso e responsabilidade, necas de quitibiribas. Compromisso cristão é outra história. É preciso dizer: eu quero, e assumir com a vida. E assumir não para dizer que você é o mais importante. A segunda leitura de hoje, Paulo está muito triste com a comunidade de Filipe, embora é uma das comunidades melhores para aderirem à fé. O grande problema dessa comunidade é que muita gente aderiu ao cristianismo. O problema é que alguns gostavam de destaque entre os grupos, gostavam de exibicionismo, gostavam de mostrar que são mais importantes. E aí Paulo pede a eles: vivei em harmonia, unidos no mesmo amor. Não façais nada por competição ou por vanglória. Ou seja, não julgue que você é mais importante do que os outros, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante do que você. Eita, São Paulo danado! E é por isso que ele escreve esse texto cristológico, quando mostra a figura de Jesus. Embora de divina condição, ele não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai, mas esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição humana, fazendo-se escravo. E por isso Deus Pai o exaltou, exaltou e ganhou o nome mais excelso, mais sublime, acima de outro nome. E por isso, diante dele se dobre reverente todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. São Paulo mostra quem
deveria ficar em destaque e não ficou? Jesus Cristo. Quem deveria ter se colocado como mais importante e assim não fez? E portanto, como comunidade, assim também serve para mim e para ti, para todos nós. Ninguém julgue mais importante do que o outro, porque mais importante do que todo mundo junto é Deus. Da nossa parte, deve haver o cumprimento do nosso papel, e cumprir com categoria, com maestria, com fidelidade. Você e eu fomos convidados a sermos propagadores dessa boa notícia. Que lugar nós nos encontramos? Nós somos o filho primeiro ou o filho segundo? Que categoria você se enquadra? É aquele que disse que não foi, mas foi, que não ia, mas foi? Ou é aquele que diz, não, pode deixar que aqui eu faço, e não fez? É preciso assumir responsabilidade, e aqui vale também na nossa paróquia, viu? Quando alguém disser, eu vou fazer isso, não se ausente. No ministério de música, na liturgia no canto, na leitura, enfim, né? No ofício de acólito, certo? No ofício do sacerdote. Ou seja, se esse é o seu papel, cumpra-se. Você que talvez assumiu alguma pastoral na sua comunidade, você que falou, não, padre, pode deixar comigo que eu vou tomar conta. Olha aí, então não somente fale, mas faça. Essa regra também vale para a nossa família, lá para a nossa casa. Quando o pai disser, filho, faça isso, não enrole seu pai com conversa fiada, porque senão você vai crescer sendo enrolão. Tem muitos filhos que são malandros hoje, depois de adultos, justamente porque quando eram pequenos enrolavam seus pais com conversa. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não, porque o resto vem do diabo, já dizia Jesus. Abraçar com fidelidade, com responsabilidade, né? Talvez aqui poderíamos colocar um terceiro filho, aquele que falou que vai e vai, né? Porque aqui tem um que disse que ia, não foi, o outro falou que não ia, mas foi. Poderíamos colocar um terceiro, aquele que diz que vai e faz. E digo para vocês, é desse que vale a pena, que não apenas diz as coisas. É como político, né? Não tem uns políticos aí que falam as coisas, vamos fazer isso, vamos mudar isso, vamos. É só em época de campanha, faz tudo. Depois passou a campanha, ó, ninguém conhece, né? Parece, né? Fumaça. Desaparece. Parece nota de R$3. Vocês já viram a nota de R$3? Só no Pix. Pois bem, querida comunidade, é preciso, e sobretudo no tempo de hoje, assumir responsabilidade e sermos sinceros naquilo que fazemos. Não dá mais, e sobretudo para os nossos tempos, não dá mais para dizer apenas as coisas, né? Eu me encanto, hoje é o dia 1º de outubro, se hoje não fosse domingo, hoje a igreja celebraria a memória de quem mesmo que eu esqueci? Santa Teresinha. Vocês sabiam que Santa Teresinha foi uma grande missionária da Europa? Sabia não? Foi, visitou um monte de lugar. Foi não? Santa Teresinha, querida comunidade. Inclusive alguém poderia perguntar, como é que a igreja coloca Santa Teresinha como padroeira da missão, se ela nunca botou o pé fora do Carmelo? Pois bem, é aqui que eu quero chegar. Nós estamos iniciando o mês de outubro,
E a nossa tentação é fazer o seguinte: semana de missão, e vai de casa em casa. Olha, e vamos, hoje tem missa, e não sei o que, e lê a Bíblia. Não tem gente assim? Semana de missão, e sai todo mundo pelas ruas, o bairro fica bonito, gente de rua em rua, em gueto, de casa em casa, vamos evangelizar, e sai de casa em casa. Bonito, que coisa linda. Isso é bonito, é muito bonito. O problema é que depois termina a semana, ninguém tem mais compromisso com nada, volta para suas casas, desmonta a cachorrinha, né? O problema aqui, querida comunidade, não é fazer esse tipo de missão. A missão tem que ser todo dia. Padre, e como é que eu posso ser um bom missionário? Com a sua vida, com seu caráter, com a sua dignidade, com seu respeito, com a sua moral, com seu jeito de falar, com seu comportamento onde você entra e sai. A missão passa por esse viés. Inclusive tem uma história de... Nós vamos celebrar São Francisco logo mais. Um dia, Frei Leão, irmão Leão falou: Francisco, vamos fazer uma missão aqui nas ruas de Assis? Bora, vamos fazer, evangelizar esse povo, vamos. E aí saíram os dois pelas ruas de Assis. Entra em beco, sai em beco. Daqui a pouco voltaram para casa, e o irmão Leão fica questionando Francisco: ué, Francisco, já terminou a nossa missão? Ué, já estamos voltando para casa? E Francisco olhou para a cara de Leão e falou assim: irmão Leão, aprenda uma coisa, irmão Leão, pregue sempre, e quando necessário, use as palavras. Ou seja, o ato de ser cristão não é falar de Cristo para as pessoas, é apresentar o Cristo com sua vida. Eis a diferença. Ou seja, é mostrar para o mundo, não que você acredita em Jesus com palavra bonita, mas é mostrar que você acredita com a sua atitude, com seu caráter, com sua personalidade. E é aqui que eu acredito que isso é uma missão verdadeira. Vamos, portanto, querida comunidade, nesse início de mês de outubro, nos perguntar: eu tenho evangelizado com a minha vida? As pessoas têm olhado para mim e têm visto o Cristo? Eu tenho sido um sinal? Porque o próprio Jesus falou, capítulo 5 de Mateus, versículo 16: brilhe vossa luz no meio dos homens, para que os homens vejam essa luz e glorifiquem a Deus que está no céu. Ou seja, é preciso que cristãos sejam, se não uma luz, um farol, mas pelo menos um faroletezinho, uma centelhazinha de luz, como um vagalume, que ainda que seja pequeno, mas é perceptível onde passa. Que essa celebração de hoje, comunidade de fé, não nos faça brigar com Deus e dizer: a culpa é sua, Senhor. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. As nossas escolhas têm consequência, boas ou ruins. Então que Deus nos abençoe, e que essas palavras proferidas e meditadas a partir dessa liturgia nos faça pensar a nossa fé ao longo da semana. E sobretudo, não apenas pensar, mas fazer valer cada gesto, cada comportamento de nossa vida. Amém.